Meu povo, começou. Começou a Copa do Mundo de 2026, o maior evento esportivo do mundo e, claro, aquele que deixa a gente mais nervoso, mais apreensivo, mais agoniado. Tudo que é sentimento de tensão, mas passa facinho cada vez que a gente vê um gol acontecer. A abertura aconteceu agora há pouco e às 4 da tarde, no horário aqui de Brasília, acontece o primeiro jogo. México joga contra a África do Sul, direto da capital mexicana, no tradicional estádio Azteca. Agora o Metrópolis vai te trazer tudo o que é esperado desse jogo e, claro, da estreia da seleção brasileira, que acontece no sábado contra o Marrocos. E não tô sozinho. Eu tô com a nossa equipe do Metrópolis direto do estúdio, com Matheus Pérez e Pedro Cardes. Pessoal, pode vir para cá, ficar do meu ladinho, trazer um pouco aqui. Eu quero saber, primeiro, eu vou começar com o Pedro. O Pedro, gente, ele é famoso no Brasil inteiro por saber das festas. Então eu quero saber como foi a festa de abertura, já que você tem tanta expertise. Olha só, a festa de abertura acabou de acontecer, né? A Shakira acabou de subir no palco junto de outros artistas como J Balvin e o Burna Boy, que ela lançou a música Die Die, uma das músicas oficiais da Copa. E a galera, surgiu esse assunto na internet, eu quero trazer aqui, porque a galera falou: achei que ia ser uma abertura tipo das Olimpíadas, uma coisa assim. Mas as aberturas das Copas do Mundo geralmente são menores mesmo, e a gente não deixa de festejar por causa disso, né? E outra curiosidade dessa Copa é que a gente vai ter 3 aberturas, porque a Copa acontece em 3 países, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. A gente abriu hoje com a partida no México, a abertura do México, e amanhã temos as aberturas do Canadá e dos Estados Unidos, na parte da tarde. É isso, gente. Tem festa para todo mundo, principalmente quando o assunto é bola. Mas fala um pouquinho, só para a gente continuar nesse assunto festa, já que aconteceu há pouco tempo. O quão menor foi? Que tipo de festa foi? Para a gente entender aí se valeu a pena e se vale a pena esperar pelas outras. Porque, assim, ao que parece, chegaram alguns passarinhos me contando que tem até brasileiro amanhã na abertura, né? Pois é, isso é verdade. Eu acho que vale super a pena. É uma oportunidade de você conhecer um pouco também da cultura daquele país, como foi aqui no Brasil, quando a gente sediou a Copa, a gente pôde mostrar um pouco dos nossos ritmos, das nossas danças. E geralmente a FIFA faz isso de misturar grandes estrelas da música, como a Shakira, no caso de hoje, a artistas locais. Olha, eu vou citar alguns nomes das pessoas que cantaram hoje, dos artistas mexicanos. A Shakira e o J Balvin se juntaram a cantores como a Maná, que é uma atriz de novela super famosa lá do México, que também canta. O Los Ángeles Azules, que é uma banda super tradicional de um ritmo mexicano. E a tendência é seguir esse formato para a abertura do Canadá e dos Estados Unidos. Agora vamos falar de Anitta, porque já tem gente perguntando por que a Anitta não apareceu hoje na abertura da Copa. Gente, como eu expliquei, nós vamos ter 3 aberturas. A Anitta vai participar da abertura nos Estados Unidos amanhã, a partir das 8h30 da noite. Vamos ficar ligadinho. E ela vai dividir o palco com um grande nome, que é a Katy Perry, que foi escolhida para representar o país dela. Ela é californiana e a abertura acontece em Los Angeles amanhã, a partir das 8h30 da noite. E a gente vai assistir, claro, não só pelo futebol, como também por causa da Anitta. Mas, já que a gente está falando de futebol, Matheus, algo que a gente conversava antes do programa começar. Eu já sou um pouco mais velhinho. A barba branca aqui já dá uma certa noção da idade, mas o Matheus aqui, gente, ele não era nem nascido em 2002. Ele não viu o Brasil vencer uma Copa. Você lembra você aí que tem mais de 40, como eu, quando era criança, nossos pais chorando em 94, depois de 24 anos sem ganhar um título? Tá acontecendo a mesma coisa agora, porque a gente tá há 24 anos sem ganhar o título. Será, Matheus, agora que vai ser sua chance de ver a seleção vencer? Bom, boa tarde, Rafa. Eu espero muito que seja a minha chance de ver o Brasil vencer. Já deu de esperar. Foi contra a Holanda em 2010, contra a Alemanha 7-1, contra a Croácia, contra a Bélgica. Cansei de perder. 24 anos, agora é só torcer pro Brasil ganhar. Mas antes, só para complementar um pouquinho do que o Pedro falou sobre a duração da abertura. Acontece que por volta de 1h, 45 minutos antes do jogo começar, as equipes entram a campo para aquecer. Então isso é um dos motivos que a abertura começa por volta de 1h30 antes do jogo. Tem uma duraçãozinha mais curta para conseguir desmontar todo o evento que é e os jogadores conseguirem entrar em campo para aquecer. Então eles ficam por volta de mais de meia hora em campo e aí volta para ter mais um pouquinho de espetáculo. E aí o Pedro vai saber falar um pouco mais deles, mas com a Tayla e com o Alejandro Fernandes, né, que sai do México e da África do Sul, que vão cantar os hinos. Então tem mais um pouquinho ainda de show vindo por aí, não tão grandes,
mas com esses dois cantores. E sobre a Copa do Mundo agora, expectativa de vitória, jogo da seleção é só no sábado, mas a gente já está com o coração apertado, como você falou, para ver o Brasil ganhar, ver o Brasil fazer o primeiro golzinho já para aliviar tudo. Matheus, explica também uma coisa que eu não entendi, é que normalmente no início da Copa, o primeiro jogo é sempre com o país sede contra alguma seleção. No caso, hoje a abertura foi no México, aconteceu o jogo, México está acontecendo, daqui a pouquinho vai acontecer, né? México versus África do Sul. Como é que vai ser aí nos outros países? O Canadá também joga amanhã, Estados Unidos também joga amanhã. Como é que vai funcionar essas aberturas com esses jogos? Isso, então, vai ser dividido, né? Como você falou, amanhã a gente tem o dos outros dois. Então, o México joga hoje, a gente ainda tem mais um jogo, só que é República Tcheca e Coreia do Sul. Não tem nada a ver com países sede, e isso é algo até interessante, né? Amanhã o Canadá joga com a Bósnia, Canadá e Bósnia, e Estados Unidos joga contra o Paraguai, e fica essa questão, é apenas a segunda vez que mais de um país dividem a sede da competição. A última vez foi em 2002 e foi desse mesmo esquema, só que os times jogaram na mesma data, né? O Japão e a Coreia do Sul eram sede, então foi quase que o mesmo esquema hoje do México e África do Sul, República Tcheca e Coreia. Só que em vez de ser dividido, os times jogaram no mesmo dia. Então fica essa questão da tripla sede, e como o Pedro falou, né? Teve festa hoje e vai ter festa amanhã também para celebrar todos os países sede, mesmo entrando de vez na Copa. Ô Pedro, me conta aí, só um pouquinho, você sabe alguma coisa da Anitta? Se ela vai cantar, se ela vai ter uma música especial, vai lançar algo? Ela deu algum preview? Porque confesso pra você, eu gosto muito da Anitta, tá? Sou muito aí de acompanhar, mas não tava nem sabendo que ela ia cantar na Copa. Então assim, ou eu tô muito mal informado, ou ela tava meio calada em relação a isso. Pois é. Então, o que a FIFA fez esse ano, particularmente, foi convidar artistas que lançaram músicas oficiais para o torneio. Porque esse ano a FIFA lançou um álbum com 13 canções, todas dedicadas à Copa do Mundo de 2026. E a Anitta está presente em uma dessas canções, junto com a Lisa, a participante do Blackpink, banda de K-pop, grupo de K-pop. Então a minha aposta é que ela, junto da Lisa, vai cantar essa música lançada oficialmente para a Copa. E falando um pouquinho da Tayla também, que já vai cantar o hino nacional, ela é uma estrela super em ascensão e ela também vai estar presente na abertura da Copa nos Estados Unidos, justamente por isso que eu te expliquei, porque ela também lançou uma música oficial pela FIFA, junto com Burna Boy. E outra música oficial lançada, a que fez mais sucesso, eu diria, é a da Shakira, que ela cantou hoje, a Dai Dai, que tá no nosso ranking, que vai sair já já, e vocês fiquem ligadinhos para saber quais músicas a gente aqui do Metrópolis mais gostou nessa Copa. É importante aí pensar, porque sempre que a gente lembra do Super Bowl nos Estados Unidos, a gente vê essa mistura entre o universo da música e o universo do esporte. E, óbvio, isso já acontecia anteriormente com as outras Copas, mas a impressão que se tem é de que esse ano a CBF, a FIFA, no caso, percebeu muito mais a importância de fazer essa conexão. Trouxe aí a Lisa, do Blackpink, que faz o maior sucesso, a própria Anitta, que hoje é a nossa artista mais conhecida no mundo inteiro, a Shakira, que não tem nada pra falar, a gente sabe muito bem o tamanho da Shakira. Tem isso também, né? Tem isso também. Eu até brinquei agora há pouco que de 4 em 4 anos a gente fica esperando um novo Waka Waka, porque a Shakira sempre lança músicas dedicadas à Copa. Ela tem essa ligação com o torneio desde 2010, quando ela lançou Waka Waka, a primeira música dela para a Copa, para o torneio. E desde então ela vem lançando. Ela já lançou música com Carlinhos Brown para 2014, o La La La, super engraçado esse nome. E agora ela tá aí com Dai Dai, que é uma aposta para embalar o torneio. Só que para as outras nações, para as outras seleções, tem uma mistura de ritmos e artistas de todo mundo nesse álbum da FIFA. A Anitta é um exemplo disso. Apesar dela cantar em espanhol, ela tá aí representando a nossa seleção canarinha no time da música, fora dos campos. É isso, gente. Eu tô ansiosíssimo, até porque, de fato, eu sou desses que sou órfão de Waka Waka. Eu lembro, inclusive, que na primeira festa de Copa do Mundo, meus amigos na época, aqui em Brasília já, 2014, a gente colocou a música e ficou todo mundo gritando, esse é o hino da Copa. Infelizmente, a gente não sabia que o 7-1 ia atropelar todos os nossos sonhos, mas naquele primeiro momento foi muito feliz. Inclusive, falando nisso, né, qual é a tua lembrança da Copa aqui de 2014? Porque as minhas são as melhores até o 7-1. Não, perfeito. Você colocou exatamente o que eu senti. Porque tiveram alguns jogos no Mané Garrincha, eu estava presente neles, se eu não me engano eu fui em quase todos, principalmente os da seleção brasileira. Eu viajei no Rio de Janeiro, eu estive lá durante o jogo contra a Colômbia, Brasil e Colômbia, Brasil ganhou de 2-1, que foi o último jogo antes do trágico 7-1. E eu lembro perfeitamente do dia, eu estava
num churrasco com minha família, todo mundo reunido, todo mundo achando que ia passar pela Alemanha, ganhar tranquilo. E aí veio 1, 2, 3, 4, 5, não parou mais. Aquele clima pesado, aquele clima ruim. E aí, desde então... É um trauma que ficou desde sempre. E vou aproveitar essa fala de traumas, né? Infelizmente, a gente vem aí de 24 anos de traumas, já que a gente, apesar de não ser sempre um 7-1, mas não chegamos a vencer um campeonato em 24 anos, agora fazer mais uma análise você como jornalista esportivo. O que você está achando dessa seleção? A gente ainda não sabe, né, qual vai ser a escalação feita pelo Ancelotti. Porém, assim, a equipe está sendo elogiada, as escolhas dele foram elogiadas, apesar aí, né, de um certo nome que daqui a pouco a gente fala, que todo mundo reclama, que não devia ter ido, ou devia ter ido, não sei. Enfim, o que você está achando dessa seleção que vai estrear no sábado? Então, a seleção ela vem preparada porque é o Brasil. Eu acho que essa é a melhor colocação que a gente pode ter, porque é a única seleção pentacampeã, vem em busca do Hexa, tem o peso da camisa, que é algo muito importante para a Copa, né? Tem aquele ditado, Copa é Copa. Não dá para saber, por mais que tenha feito uma eliminatórias horrível, péssima, pior campanha da história, por mais que nos amistosos não tenha conseguido jogar bem, não tenha conseguido performar, mas é isso, Copa é Copa. Sobre nomes da seleção, claro, a gente tem polêmicas, a gente tem jovens, a gente tem experientes, então o Ancelotti conseguiu mesclar bem todos os nomes da seleção brasileira e deve entrar em campo já com força máxima, sem poupar ninguém para outros confrontos, usando realmente a seleção que ele pretende para o resto do torneio. Não deve colocar jovens para jogar logo de início, então a gente não deve ter, por exemplo, Endrick no ataque, a gente deve ter sim o Matheus Cunha, então ele deve preferir nomes que já estão consolidados para não ousar e não correr riscos desde a primeira fase, Rafa. É isso, você que está tão ansioso quanto a gente, eu acho que Copa também tem uma parte interessante. Até o dia anterior, no caso hoje é quinta, até ontem, certamente tinha muita gente falando assim, Copa? Quer saber de Copa? Quem se importa com Copa? Eu tenho certeza que essa mesma pessoa está hoje. Nossa senhora, você viu a abertura? Onde eu vou assistir o jogo? E aí eu pergunto aqui pro Pedro Cardes, pessoal da nossa equipe de entretenimento, tá sabendo aí dos lugares, não é? Onde descobrir esses lugares para assistir esse jogo? Exatamente. E tem lugar para todos os gostos. Tem samba, tem barzinho com cerveja, tem telão na rua. Quem quiser saber mais, a gente fez um roteiro cultural especial para o primeiro jogo, para a estreia da seleção brasileira na Copa de 2026. Tá lá no nosso Instagram, @metrópolisfan. Lá tem várias opções para vocês decidirem onde assistir. E vamos sair de casa, vamos fazer festa, porque a Copa do Mundo é essa a vibe, né? Vamos sair de casa, festejar com os amigos, reunir a família e curtir muito e torcer principalmente, né? Olha, e o Pedro me lembrou o seguinte, nós falamos sobre a festa de hoje, temos Shakira, temos Burna Boy, já falamos da de amanhã, que vai ter a Katy Perry com a nossa maravilhosa Anitta, mas a gente não falou do Canadá, né? Exatamente, a gente não falou do Canadá. A cerimônia de abertura do Canadá acontece amanhã a partir das 2h30 e já tem polêmica envolvida, porque o Canadá é um berço de grandes artistas, como Justin Bieber, o The Weeknd, Celine Dion, e a escolha aí da FIFA deixou alguns fãs um pouco desapontados, porque imagina só ter o Justin Bieber numa abertura da Copa, justamente nesse momento que ele tá aí com o nome super em evidência. Mas vai ser uma festa linda, maravilhosa, com dois nomes super fortes, um mais já consolidado e outro nome mais atual. Achei legal essa mistura que eles fizeram. Mas vamos lá, quem vai cantar na abertura lá em Toronto, amanhã a partir das 2h30, é a Alanis Morissette, que muita gente conhece aí dos anos 2000, do rock. Quem curte essa pegada vai amar essa apresentação. E ela vai se juntar a Alessia Cara, que é uma jovem artista aí que já tem vários hits e é muito querida no mundo pop também. Então teve essa expectativa de Celine Dion, Justin Bieber, quem vai cantar. Essas foram as artistas escolhidas, seguindo aquela linha de chamar outras pessoas, artistas locais canadenses, para se apresentar, se juntar ali no palco e mostrar um pouco da cultura. Rafa, antes da gente terminar e tudo mais, eu queria só falar também sobre o 7-1, sobre a minha memória, porque é um trauma nacional, né? Eu tava voltando da praia e a gente no carro, cada bar, cada posto que a gente parava para se atualizar sobre o jogo, 2 gols, mais 3 gols, e aí a gente desistiu de assistir e seguimos viagem, tristes dentro do carro. Não, a minha lembrança também era a seguinte, era um grupão, a gente estava todo mundo reunido, aquela coisa bem de Copa do Mundo, aí chegou um momento que na verdade foi o seguinte, a gente pensou, vamos tomar cerveja mesmo. Ninguém tava bebendo, tava todo mundo tenso, ninguém queria tomar cerveja, apesar de ser uma coisa super comum, a gente toma uma cervejinha ali, com cuidado, sem dirigir, vamos lembrar sempre disso.
Mas nesse momento todo mundo falou, ninguém prestou mais atenção nesse jogo, não tem mais como o que fazer. Só que isso aí tava no 4-0, tá? Ou seja, de 4 ainda houve mais um tanto. Vou já terminar a conversinha com vocês, porque agora, nesse momento, a gente vai para os Estados Unidos, porque o Robson Morelli tá lá acompanhando a gente. Robson, me conta como é que tá esse clima